Primeira prova da Taça de Portugal de Cadetes na Zona Norte. Esta prova da Taça de Cadetes que coincidiu com o prémio Junta Freguesia de Golães, troféu José Martins. Partida chegada nas imediações da Junta de Freguesia de Golães, uma tirada que teve a presença de bastante público e de algumas figuras em particular, entre elas os ex-ciclistas José Martins, Manuel Martins e José Luís Galdamés, também Filipe Silva, o presidente da Junta de Freguesia de Golães, e ainda o bem conhecido árbitro de futebol da Primeira Liga de Futebol, Jorge Ferreira, ele que teve a oportunidade de simbolicamente assinar a bandeira de xadrez no final, como vamos ter a oportunidade de ver mais à frente. Um dia que fica também marcado por esta espécie de apresentação da nova formação do pelotão de cadetes, a equipa Contifiel da Unifor, que acaba por surgir para ultrapassar a questão relativa ao excesso de elementos da equipa da Silva Vinha Andrade do Centro Penafiel. Desta forma, com a criação desta segunda equipa, a formação de Penafiel consegue colocar na estrada todos os atletas, uma boa solução aqui encontrada por Joaquim Ferreira. Portanto, cadetes, mais uma equipa Contifiel da Unifor. Era assinado o livro de ponto, ainda antes de partirmos para os 55,5 km desta ligação. Partida e chegada ao Alto de Golães. Tínhamos então finalmente a partida simbólica desta primeira prova da Taça de Portugal de Cadetes da Zona Norte. Os primeiros metros de partida simbólica, até que era dada a partida real para esta primeira prova da Taça de Portugal Liberty Seguros na Zona Norte. Alguma curiosidade à partida para esta prova? Para saber quem é que ia destacar-se. Até agora só uma prova se tinha disputado a quando do encontro interregional de escolas, em Galegos Penafiel, na altura Yuri Leitão da Tensai Santa Marta venceu. Primeiros metros de pelotão compacto, um ritmo baixo. Passagem pelo centro de Faf, com a formação da Contifiel da Unifor na frente do pelotão. 63 atletas inscritos à partida, alguma expectativa também por parte de alguns atletas, muitos deles ainda juvenis na época passada e, portanto, ainda à procura do seu espaço de manobra dentro do pelotão. E finalmente tínhamos a primeira fuga do dia e aqui em posição intermédia seguia já João Campos da Liberty Seguros Feira KTM. À frente de João Campos seguiam então Diogo Ferreira da Tensai Santa Marta e José Pinho da Contifiel da Unifor.
desta primeira prova da Taça de Portugal, que fica marcada pelos vários grupos que se foram formando ao longo da tirada, muita gente espalhada ao longo da estrada. Cá atrás no pelotão, por esta altura, assumia a cabeça de corrida a Silva Vinhadrap Sentir Penafiel. Na frente, mantinha-se o entendimento entre Diogo Ferreira e José Pinho. José Pinho, que já na volta a Portugal de Cadetes do ano passado se mostrava no início das etapas, também ele hoje aqui a conseguir ir para a primeira fuga do dia. Então, a alta velocidade, João Pedro Rocha e Ivo Pinheiro estavam por esta altura bem na frente do pelotão. Yuri Leitão também estava bem posicionado, e esta aceleração do pelotão acabou por rapidamente deitar por terra esta fuga de Diogo Ferreira e José Pinho. Voltávamos a ter poucos quilómetros à frente, pelotão compacto. Quando fazíamos a abordagem já à Póvoa do Lanhoso, saltava do pelotão Bruno Machado, Silva Vinhadrap Sentir Penafiel. Bruno Machado, que na época passada era juvenil, ele que apareceu no ciclismo já no final da época e acabou por ser um dos corredores que se impôs no final da época, considerado na primeira gala roda na frente o juvenil revelação da época de 2013. Entretanto, na busca de Bruno Machado seguiam José Barbosa, da Contifiel Doninfor, e Nelson Pereira, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho. Lá atrás, no pelotão, sempre bem representada a formação da ADRAP, também a Tensai, a própria Liberty Seguros e o Centro Ciclista de Barcelos. E nesta altura estávamos a chegar àquele que viria a ser o momento crucial da prova. Vamos ter o ataque de Nuno Alves, corredor da Silva Vinhadrap Sentir Penafiel. Tentativa de resposta por parte de Luís Pereira, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, mas sem sucesso. Nuno Alves ia mesmo conseguir chegar à frente da corrida, ele que ia mesmo conseguir vencer esta primeira prova da Taça de Portugal de Cadetes, prémio Junta de Freguesia de Golães, troféu José Martins. José Martins, uma glória do ciclismo, que é precisamente natural de Golães. Ritmo interessante de Nuno Alves, que nesta fase ainda não tinha chegado, junto de José Barbosa e Nelson Pereira. Quando, nesta altura, na frente da corrida, Bruno Machado já tinha a companhia de Edgar Fonte, da Tensai Santa Marta, um corredor que, entretanto, tinha saltado do pelotão e estava a fazer companhia a Bruno Machado. Um dueto na cabeça da corrida, um dueto em perseguição e Nuno Alves também em posição intermédia. Pelotão esse lá mais atrás a controlar a distância para esta fuga. E o momento em que Nuno Alves já estava bem perto de um primeiro grupo intermédio, e numa altura em que mais um corredor se destacava
do pelotão era Bruno Mateus da Tensai Santa Marta, a equipa de Viana do Castelo, a evidenciar-se nesta primeira prova da taça. Aqui uma fase das mais complicadas da etapa, uma rampa de empedrado que deixava marcas em vários corredores, muita gente em dificuldade a lembrar aos corredores aquilo que, por exemplo, ia acontecer no dia a seguir. Íamos ter o Paris-Roubaix, frente do pelotão por esta altura comandada pela equipa de Barcelos, Centro Ciclista de Barcelos, AFF Eletrodomésticos Orbeia. Bruno Mateus, nesta altura, já estava junto deste primeiro grupo intermédio. Este grupo intermédio que tinha 40 segundos para a frente da corrida de atraso e 2 minutos para o pelotão, quando na frente já tínhamos um trio, Bruno Machado e Nuno Alves da ADRAP e Edgar Fonte da Tensai Santa Marta. Um trio, claro, onde depois a formação da ADRAP estava em superioridade e ia lançando ora Nuno Alves, ora Bruno Machado ao ataque. Aqui o momento em que Nuno Alves estava definitivamente para trás os seus companheiros de fuga e ia passar a rolar isolado rumo à meta em Golães. Na tua vista, sempre na tua vista. Vai lá embora, opa! Começa a embalar isso, começa a embalar isso. Vai, Edgar! Vai, Edgar! Opa! Na posição intermédia passavam a estar Bruno Machado e Edgar Fonte. Mais atrás ainda seguiria Bruno Mateus, que por esta altura já tinha deixado José Barbosa e também Nelson Pereira. Mais atrás ainda estava o pelotão que nunca mais ia conseguir fechar o espaço criado para Nuno Alves. Edgar, come, Edgar, come! Come alguma coisa! Como que tens na camisola? Bruno Mateus, que ia conseguir chegar junto de Edgar Fonte. Bruno Machado, entretanto, ia deixar ficar Edgar Fonte. Passávamos a ter Nuno Alves na frente, depois Bruno Machado, e a seguir passavam a rodar juntos os dois colegas de equipa, Bruno Mateus e Edgar Fonte, dois corredores da Tensai Santa Marta, que eram incentivados de que maneira para tentarem chegar à frente da corrida. Aproximação já aos metros finais por parte de Nuno Alves. Entrávamos na subida
para a meta e ao cabo de 1h37, vitória para Jorge Alves na sua primeira corrida a chegar, ver e vencer. 1h37 e 12 a ser o primeiro classificado, média superior a 34 km/h. Silvia Minhadrap sentir Penafiel a conseguir o primeiro lugar e também o segundo lugar por parte de Bruno Machado, já a 1h13 de Jorge Alves. Terceiro lugar para Edgar Fonte da Tensai Santa Marta, quarto posto para Bruno Mateus, em quinto lugar chegava Yuri Leitão, também ele da Tensai Santa Marta, depois João Leite do Vitória Sport Clube AMC Invest Interfios. A fechar o top 10, Pedro Martins do CRC Garbo Vegas Cosmetics. Depois chegava João Costa do Centro Ciclista de Barcelos, AFF Eletrodomésticos Orbeia, já a 4h16. A formação da ADRAP que conseguia desta forma vencer coletivamente esta primeira prova da Taça de Portugal de Cadetes. Prémio Junta de Freguesia de Golães, troféu José Martins. No final, e ainda antes da cerimónia protocolar, e aproveitando a realização desta prova em Faf, a Associação de Ciclismo do Minho promoveu uma cerimónia de entrega de distinções a dirigentes desportivos de Faf em reconhecimento pelo mérito do desempenho de funções associativas ao longo de mais de 3 décadas. Esta distinção que surgiu na sequência da Assembleia Geral. Foram entregues as distinções de Presidente Honorário aos fafenses Manuel Fernandes Castro e Jorge Filipe Gonçalves e de Vice-Presidente Honorário a Francisco Orlando Marinho, enaltecendo os relevantes serviços prestados ao ciclismo e à Associação de Ciclismo do Minho. Cerimónia protocolar com vitória para Nuno Alves, segundo lugar para Bruno Machado, terceiro posto para Edgar Fonte, coletivamente vitória para Silvia Minhadrap, sentir Penafiel, à altura de falar com o vencedor e saber quais é que foram as sensações desta vitória. Jorge, primeira vitória na prova da Taça de Portugal de Cadetes, vitória ao cabo dos 55 km aqui no Alto de Golães. Como é que foi essa etapa? Quando é que decidiste ir para a fuga? Conta-nos lá. Foi muito duro, eu nem estava a pensar em ir para a fuga, foi o Sr. Presidente que disse para eu ir incorporar a fuga. Consegui chegar à frente e depois ataquei a fuga. O meu colega deixou-me ir e pronto. Algum dia pensaste ganhar uma prova logo interregional nesta Taça de Portugal? Tão cedo não pensava, mas consegui, não é? Agora daqui para a frente o objetivo será continuar a lutar por esta Taça de Portugal? Obviamente, não é? Se não for eu, que seja um colega da minha equipa, não é? Para quem é que foi a dedicatória de hoje? Para o meu irmão, foi ele que me iniciou nesta modalidade. Estou muito grato por ele, para a minha família, para a minha equipa e para os meus amigos.